bom dia para você que acompanha aqui a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 25 de agosto. Para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, você pode acompanhar o nosso programa por lá também. É só você acessar www.gazetaweb.com e você vai acompanhando toda a programação da TV Mar lá, além, é claro, de se manter muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a gente também está presente nas redes sociais, é só acompanhar a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família que cabe muito bem no teu bolso e ó, a gente confia nesse aqui, tá? Pensou em plano de saúde, pensou em Apivida. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então a Gazeta de Alagoas de maneira digital agora, acompanhando, é claro, as novas tecnologias. Acessa lá www.gazetadealagoas.com e a gente acompanha aqui quais são os principais destaques dessa manhã de hoje. Retomada da economia, Maceió permanece na fase azul e Sertão é liberado para a amarela. Estado estuda a possibilidade de retomada gradativa dos setores da educação. Comércio adere à Semana Brasil para aquecer vendas. 9.000 alagoanos farão prova de vida do INSS. Essas e outras informações, outros destaques para a manhã de hoje, é só você ir acessando www.gazetadealagoas.com. Porque agora a gente vai ver mais um vídeo do jornalista Arnaldo Ferreira. Dessa vez ele pergunta: vocês lembram das discussões que envolviam a construção do estaleiro na região sul aqui do estado de Alagoas? Pois é, vamos saber como é que ficou esse projeto agora com a análise de Arnaldo Ferreira. Em 2015, 2016, conselheiros econômicos do governo de Alagoas estavam recomendando a construção de um estaleiro, imagine, lá em Coruripe, próximo à foz do Rio São Francisco. Ia ser um desastre terrível ecológico. A discussão repercutiu nacionalmente, porque fica próximo à foz do São Francisco. Um santuário, né? Onde diversas espécies sobem o rio para desovar, também de tartarugas marinhas, que desovam ali naquele litoral, naquela região sul de Alagoas. Mas, imagine vocês, semana passada, os irmãos German e José Efromovic, vou repetir, Efromovic, eles são donos do estaleiro EISA e sócios da Avianca Holdings. Eles estavam trabalhando para que fosse construído mais um estaleiro aqui, mas foram presos, são suspeitos de envolvimento com corrupção na Petrobras, exatamente. Eles foram presos em mais 72 fases, né? Nessa última fase, agora 72, da Lava Jato. Eles teriam envolvimento em esquemas bilionários na Transpetro. Mas o que isso tem a ver com o estaleiro de Maceió, de Alagoas, de Coruripe? Tudo. Tinha até um prefeito aqui da região sul que já estava cotado como o gestor desse mega projeto e alegava aí aos quatro cantos que Maceió precisava de um estaleiro ou de mais um porto. Mas com a prisão dos irmãos agora, com o envolvimento deles com a Transpetro, com a investigação da Lava Jato, está valendo ainda o projeto?
Pois é, né, gente? Mais um problema aqui para o nosso estado. E olha só, gente, a gente vai mostrar para vocês agora imagens de um vídeo que registrou o momento em que uma caminhonete bateu de forma frontal em um grupo de motociclistas, deixando 3 deles mortos e outros 5 feridos no último domingo, na rodovia de Pernambuco, 90 PE 96, em Água Preta, que fica exatamente na zona da Mata Sul de Pernambuco. A gente vê aí, né, um grupo de motociclistas chamado Esquadrão do Asfalto, que é formado por condutores de Recife e daqui de Maceió. Eles costumavam sair em comboio fazendo passeios em estados da região. No último domingo, cerca de 30 deles seguiam para Maragogi, em Alagoas, para participar de uma ação solidária, quando foram surpreendidos pela caminhonete que vinha no sentido contrário. O vereador de Brejo da Madre de Jesus, no Agreste de Pernambuco, Pedro Marconi de Souza Barros, foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal. E a gente mostra aí exatamente no momento desse acidente, né, o quanto que foi um acidente realmente preocupante. 3 pessoas morreram por conta desse acidente e outras ficaram feridas. A gente repete aí, era um grupo de motociclistas chamado Esquadrão do Asfalto, que é formado por condutores daqui de Recife e de Maceió. Infelizmente, a gente tem esse registro aí desse acidente que aconteceu, né? Lembrando que esse acidente aconteceu nesse domingo agora que passou, anteontem. Acena lá! Paga aí! Que pena, né, gente? E olha só, a gente agora mostra para vocês como que o consumidor deve se comportar diante da greve dos Correios, né? A gente tem os nossos direitos e também os nossos deveres diante dessa situação. E a gente confere quais são eles a partir de agora na matéria de Fernando Palmeira. Como se não bastasse os problemas que são agravados pela pandemia, também mais um agravante: o problema da greve dos Correios. São entregas de documentos importantes, são encomendas, enfim, tudo isso. E como é que fica o cidadão que muitas vezes tem juros, taxas cobradas extras, porque não chegou no momento certo para pagar essas pendências? Junto ao PROCON, o que é que o consumidor pode resolver e apelar? Vamos conversar com Tomé Bonfim, coordenador jurídico do PROCON Alagoas, que nos fala exatamente sobre esses problemas que chegam aqui recorrentemente. Bom, primeiro é necessário identificar qual é o tipo de demanda, né? Se essa encomenda que não chegou foi realmente um pedido feito na internet ou se é um boleto para pagamento. Se for um boleto para pagamento, o consumidor tem que estar atento aí à sua data de vencimento, ele tem que ter, o ideal é que ele tenha aí essa programação prévia para tentar entrar em contato com a empresa e resolver da melhor forma possível. Tentar, ele não é obrigado a ter nenhum método telemático, mas tentar mandar um e-mail, tentar buscar aí algum canal de atendimento e fazer esse controle. Em relação às encomendas, vai ter aí 3 opções de livre escolha do consumidor. Ele pode solicitar o seu dinheiro de volta, ele pode exigir que esse fornecedor arrume uma outra forma de entrega ou uma outra empresa sem nenhum tipo de cobrança de taxa extra, ou finalmente ele ficar com o produto abatido aí o valor proporcional desse serviço que não foi devidamente prestado. Outra alternativa também pode-se pensar em negociar uma prorrogação do vencimento para evitar esse tipo de cobrança. É o ideal. O ideal é que se faça isso. Agora, lembrando que isso aí é um acordo entre as partes, né? Tanto o consumidor quanto seu fornecedor, o ideal é que cheguem aí nesse consenso. Em caso de arrependimento, em caso de desistência, há prazo para isso, não há? Sim. Se a compra for feita de forma não presencial, como por exemplo internet, o consumidor tem aí um prazo de 7 dias contados da data da entrega da mercadoria. Dependendo da situação, ressarcimento, abatimento, o que mais o PROCON pode sugerir e até intermediar? Olha, qualquer dificuldade que o consumidor possa vir a ter, nos procura aqui que a gente tenta um entendimento. A gente busca aí a empresa para fazer essa ponte entre o consumidor e o fornecedor, tentando resolver da melhor forma possível. Agora, evidentemente, o PROCON, por ser um órgão administrativo, ele está limitado às atribuições que a lei lhe confere. Então, por exemplo, a gente não pode ver nenhuma questão relativa a dano moral
ou algum tipo de mudança nas cláusulas do contrato. Aí só o judiciário. Se você está enfrentando algum desses problemas, o caminho certo é o Procon Alagoas, que fica aqui na Rua do Livramento, Senador Mendonça, no centro de nossa capital. É importante que você fique atento também a prazos e evitar esse prejuízo. Lembrando que também toda greve deve ter, no mínimo, uma reserva daquilo que é essencial para não prejudicar a população. Mas no caso em que você se encontre nesse prejuízo, procure imediatamente o Procon. Você nos acompanha também na palma da sua mão, pelo seu celular, com o aplicativo TV Mar. Também pelo maior e mais completo portal de notícias de Alagoas, Gazeta Web. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do Procon, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 525 da NET. Claro. Pois é, gente, ficam as dicas então aí para que vocês não possam perder nenhum prazo e não sair prejudicado depois por conta dessa situação da paralisação dos Correios, tá bom? Lembrando que essa é uma paralisação a nível nacional que acontece também aqui em Alagoas. E agora a gente vai para o nosso quadro Penal News, vai conversar já aqui no nosso estúdio com o Bruno Calado, que hoje vem falar sobre um tema que para mim é novo, Bruno. Lenocínio e tráfico de pessoas para fins de prostituição e exploração sexual. Bom dia para você. Bom dia, Paulana, e bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E hoje trazemos o tema lenocínio e tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e prostituição. A palavra lenocínio pode soar como uma palavra, como uma neologia, como uma expressão novata no vocabulário de muitos, mas quando trazemos o seu significado à tona, ela já é muito antiga, já acontece há muito tempo. O lenocínio, Paulane, ele significa justamente essa denominação, esse comportamento de explorar sexualmente alguém para fins de prostituição, certo? Então isso significa lenocínio. O lenocínio acontece justamente quando a gente compara, essa palavra lenocínio é tão nova quanto a palavra proxenetismo. Né? Muita gente diz, o que é isso? Lenocínio até parece nome de pessoa, né? É verdade. Então, lenocínio ou proxenetismo, eles acontecem quando há essa exploração sexual, quando há essa exploração através da prostituição de algum terceiro em cima daquele que está prestes a se prostituir ou a ser explorado sexualmente. É o que a gente chama, então, no popular, são os cafetões, cafetinas, seria isso? Esse capítulo do Código Penal, que traz esses crimes sexuais, né, contra a dignidade sexual, etc., ele traz, inclusive, um artigo chamado, um crime chamado rufianismo. O rufianismo é o rufião e o rufião é o cafetão. Eu vou trazer, inclusive, essa comparação entre o cafetão e o proxeneta, certo? São palavras que parecem ser iguais, né, que parecem ter o mesmo significado, mas se diferem em alguns pontos. Pois é, e são considerados crimes, né, Bruno? Isso, eles são trazidos no Código Penal, no rol de crimes, na sua parte especial, são considerados como crimes. Tem artigo, a partir do artigo 227 e seguintes do Código Penal, ele traz esses crimes, ele tipifica essas ações como crimes. O artigo 227 traz a expressão de induzir ou incitar alguém a uma exploração sexual. Já o artigo 228 traz esse lenocínio, esse tráfico de pessoas como alguém que induz a prostituição daquela pessoa. O artigo 230 traz o rufianismo. O que é o rufianismo? O rufianismo é justamente o cafetão. Popularmente conhecido como cafetão, é o rufião. Rufião é a palavra técnica para o cafetão, certo? E que também pode ser comparado com o proxeneta, mas há uma diferençazinha. O rufianismo, o crime de rufianismo, é justamente quando alguém tira proveito daquela prostituição, tira proveitos lucrativos. Ou seja, isso acontece, Paulana, inclusive, muito. O artigo 227, quando eu falei de induzir alguém a praticar explorações sexuais em troca de alguns favores, não necessariamente favores pecuniários. Isso acontece muito, inclusive, no mundo da moda, né? Muitos adolescentes, muitos jovens sonham em galgar degraus mais altos no mundo da moda. É um exemplo de praxe que acontece e a gente não sabe porque acontece por trás dos bastidores. Mas muitos ali pretendem galgar degraus mais altos no mundo da moda, mas para que isso
seja alcançado, para que isso consiga, eles são chantageados, né? A satisfazer a lascívia de um produtor de moda, a satisfazer a lascívia do dono de uma grife, por exemplo. Então, acaba sendo uma troca de favores. Né? Acaba sendo uma troca de favores. Isso acontece muito. Inclusive, tivemos um caso aqui em Alagoas do assassinato de um arquiteto famosíssimo chamado Flávio Lessa, por um modelo à época. Né? E esse modelo, à época, justificou, apesar de não ser passível de justificação ou de justificativa, mas justificou o homicídio no fato de que estava sendo chantageado sexualmente. Né? Ele, se não me engano, chegou a receber propostas de ir para Milão, etc., em troca de favores sexuais, né? Em troca de explorações sexuais. Então, é uma prostituição gratuita em troca de galgar degraus mais altos no mundo da moda. Isso acontece muito. Inclusive, os autores, os doutrinadores no mundo penal, no mundo processual penal, trazem o exemplo da moda para taxar o crime sexual, o crime de lenocínio, certo? Então, há esse crime, essa tipificação no Código Penal desses crimes sexuais. Você falou aí do rufião e aí o proxeneta, o que seria? O rufião, ele é popularmente conhecido como cafetão. Sim. O rufião é aquele que tira proveito da prostituição alheia, né? É aquele dono de uma casa de prostituição que está ali e a prostituta que está prestes a ser explorada sexualmente em troca de pecúnias, em troca de favores pecuniários, ele tira proveito diretamente daquela lucratividade, né? Às vezes tem 50% é da pessoa que está ali prostituindo, 50% fica para casa. Então isso aí é um rufianismo, é um crime de rufianismo, certo? Se prostituir por si só não é crime, mas o crime torna-se típico quando alguém tira proveito daquela prostituição, tira lucro daquela prostituição. Casas de massagens, né? O que a gente conhece de histórias antigas, inclusive, como cabaré, né? Casas de prostituições. Então, muitos acabam tirando proveito daquelas situações, né? Em troca até pessoas que vêm de fora, de interiores, que não têm onde morar e acabam que aquelas meninas... É até uma modalidade qualificada, Porlane, de lenocínio, quando alguém tira proveito dessas pessoas e essas pessoas têm uma idade entre 14 a 18 anos. Isso acontece muito. Pois é, eu ia te perguntar. Existe um tipificador quando as pessoas envolvidas são de menores, certamente, né? Isso. Existe uma qualificação. Sim, uma qualificação. O crime torna-se mais gravoso quando há esse envolvimento com pessoas entre 14 e 18 anos, por exemplo. Há uma qualificadora, a pena dobra, inclusive. A pena de lenocínio, ele prevê uma pena de 1 a 3 anos ou de 2 a 5, a depender da circunstância. Vamos dar um exemplo, que é muito comum, inclusive, infelizmente, Bruno. É o caso daquelas mães, as próprias mães que colocam as filhas adolescentes, pré-adolescentes, e deixam à mercê nos postos de combustíveis, por exemplo, que a gente já viu, inclusive, várias matérias e investigações a respeito disso, né? Para que os próprios caminhoneiros façam, então, essa exploração sexual desse menor. O pai e a mãe também podem ser responsabilizados pelos crimes e de forma qualificada? É uma pergunta bastante pertinente. É, inclusive, também uma maneira qualificadora, uma forma qualificada do lenocínio. Além de ser qualificado quando a vítima tiver entre 14 a 18 anos, certo? Isso é uma maneira qualificada. E outra maneira qualificada é quando o lenocínio, quando esse induzimento à prostituição acontece quando induzido pelos pais, pelos tios ou por quem esteja, pelos cuidadores, pelos ascendentes, descendentes, por quem esteja ali prestando cuidado, quem tenha na obrigação de garantidor. Então, voltando para aquela questão do rufião e do proxeneta, a diferença é essa. O rufião, ele quer obter lucros a partir daquela prostituição, enquanto o proxeneta não. O proxeneta é um mediador, é o que eu chamo de chumbeta sexual. É aquela pessoa que está ali mediando a ação entre aquela garota que quer galgar degraus mais altos na moda e o dono de uma grife. Então, ele fica mediando, olha, fulano de tal quer lhe levar para Milão, você passa uma noite, pernoita com ele num hotel, certo? O satisfaz sexualmente e aí tem essas propostas. O proxeneta é quem faz essa intermediação. Enquanto o rufião não, o rufião é o mais cara de pau que tem. É o cafetão mesmo, ele ganha diretamente lucros
ali em cima daquela prostituição. Muito bem, Bruno. Muito obrigada por trazer essa temática aqui no TV Mar News. E é claro que a gente sempre tem o nosso momento aqui de poesia. Eu queria que você pudesse, então, ler a sua poesia de hoje aqui pra gente. Isso. Eu trouxe uma poesia que já foi trazida aqui no programa, Polane, mas ela foi trazida muito rapidamente, eu a li muito rapidamente também, e eu a trago de novo, eu acho muito bonita. E ela diz isso, ela diz até respeito, ela diz até pertinência com o tema trazido, de destino. A gente fala de destino, pois eu trouxe aqui sonhos de jovens que querem galgar caminhos mais altos, cada vez mais, e a gente deve taxar o destino da maneira mais correta possível. E ela diz assim: às vezes me pergunto se o destino realmente existe, cheio de surpresas e acontecimentos inesperados, estando sem saber em que o futuro consiste, ficamos à mercê do que vier de punhos atados. Não sabemos até onde chegaremos ou até qual idade, se tem coisa certa ou não é a tal da morte, mas vamos desviando e evitando a fatalidade, fazendo o possível e contando com a sorte. Somos de fato predestinados. Em alguns momentos brincamos com a vida, sem mensurar o perigo de desviar os fatos já traçados ou de pensar em deixar a casa uma família sofrida. Agora, falemos do destino como uma coisa boa. Tantos são os momentos bons que do nada aparecem e enquanto a vida transcorre, retumba ou ecoa, pegados nas mãos de Deus, os pedidos e sonhos se fortalecem. Pois como uma roda gigante, tanta coisa vem e vai, do que passou e marcou resta a lembrança, que fica guardada e da mente não sai. Prova disso é lembrar quando ainda éramos criança. Choramos, sorrimos, amamos e abraçamos, vivemos a vida de forma intensa. Do sonho se brota, da realização alçamos, aproveitamos bem, pois passagem não é extensa, e de tanto acreditar, não há quem do contrário me convença. Desde já, minha profunda e constante gratidão. Entre um percalço e outro, e a cada amanhecer, tenho motivos para sorrir e sem fazer alusão, pelo destino que me reserva, a Deus sempre agradecer. Muito bem, agradecer. A palavra de ordem é gratidão, verdade, né? Muito obrigada mais uma vez e parabéns pela poesia, parabéns pela tua participação aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Com certeza. Tá bom? Eu que agradeço a todos, um abraço em cada um. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque a gente ainda vai falar aqui no TV Mar News ao vivo sobre a Semana de Habitação que está acontecendo aqui em Alagoas. É rapidinho.